Olá, sejam todos bem-vindos de volta à leitura e também reflexão do livro devocional O Caminho, do autor Stanley Jones. Esses vídeos são promovidos pelo Ministério Permanecer em Cristo. Eu sou Joel Neto, um amigo de Jesus, e tenho o privilégio de estar caminhando com você nesta semana. A semana que estamos no devocional é a semana 41, e agora estamos no segundo dia da semana 41, o dia de segunda-feira. Semana 41, segunda-feira. E o título que Stanley Jones dá para este dia é o seguinte: Deus nos guia de 7 maneiras. Deus nos guia de 7 maneiras. Acompanhe comigo as palavras de Stanley Jones neste dia. A vontade de Deus é a nossa liberdade e realização. Como encontrar, então, essa vontade? Pergunta Stanley Jones. Cremos que Deus revela a sua vontade e, portanto, nos guiará pelo menos destas maneiras. As 7 maneiras que ele colocou no título. Veja quais são. Maneira número 1. A vida e o ensino de Jesus, conforme registrado nas Escrituras. Número 2. A experiência coletiva dos tempos por meio da igreja e da sociedade. Número 3. O conselho de pessoas boas e inteligentes. Número 4. As oportunidades e necessidades. Número 5, a inteligência moral elevada. Número 6, a consciência. E número 7, enfim, a voz interior. Essas são as 7 maneiras. Agora, veja como Jones continua. Às vezes Deus usará uma dessas maneiras para nos guiar, mas quase sempre será por uma conjunção delas, o que é muito mais seguro. Contudo, é necessário cautela. Não espere que a direção seja tão explícita e clara quanto 2 mais 2 são 4. Sempre haverá um grau de probabilidade em qualquer direção, pois esse grau de probabilidade é o que confere à vida certa aventura e ousadia. E é no momento da aventura e da ousadia que crescemos. Muito bem dito isso, não é? Continuando, a direção deve ser suficientemente clara para que hajamos, mas nunca tão clara, a ponto de não exigir um ato de fé. O ato de fé é o momento do crescimento. Agora, Jones nos relembra a maneira número 1. Deus nos guiará por meio da vida e do ensino de Jesus, conforme registrado nas Escrituras. Jones diz, essa é a direção geral, esta maneira número 1. Em Jesus, vemos a natureza de Deus e a realidade reveladas. Não há algo em Jesus que não esteja na realidade. E não há algo na realidade que não esteja em Jesus. Nele, em Jesus, a mente de Deus é encarnada. Em qualquer situação, olhe para Jesus. Tome a atitude mais cristã que você souber. E você nunca se dará mal, porque nós estamos em Jesus. Deus nunca irá guiá-lo de uma maneira não condizente com o Espírito dele, o Espírito de Cristo. Ele nunca fará isso, porque não pode agir contra a sua própria natureza. Desconfie então de qualquer direção extravagante que não seja como a de Cristo. Em relação às direções extravagantes, agora Jones vai usar um exemplo. Uma garota teve um sonho que unia sua vida à de um homem que não era elegível para o casamento, segundo essa escritura que revela a vontade geral de Cristo. A garota estava preparada para abandonar o emprego e seguir as sugestões que emergiam deste sonho, casar com este homem que não era elegível segundo Jesus. Porém, esse projeto dessa garota, diz Jones, vinha claramente do seu subconsciente e, caso fosse seguido, poderia tê-lo decepcionada profundamente. Veja que interessante essas palavras de Stanley Jones. 2 coisas que eu quero ressaltar delas. A primeira é essa capacidade que em Cristo nós recebemos de ter a voz interior de Jesus em nós, orientada pela Sagrada Escritura e o que está registrado nela sobre Jesus, orientada pela comunidade da fé, a igreja, pela sabedoria, pela moral, por todas essas coisas que Stanley Jones colocou. Mas tudo começa e tudo termina no Cristo que em nós habita,
como voz de verdade. Colossenses capítulo 3, verso 15 diz que Jesus é um árbitro em nossos corações. E nós temos essa arbitragem, segundo Colossenses, acontecendo no corpo de Cristo. E nós devemos ser agradecidos por isso. Quando estamos em Cristo, quando temos a mente de Cristo, nós podemos, orientados pela Escritura, que registra a vida e obra de Jesus e o caráter de Jesus, orientados pela comunidade da fé, orientados pela sabedoria do senso comum que Deus deixou como regras, como diz lá em Romanos, cravada no coração do homem. Movidos por todas essas coisas, a partir da voz de Jesus, nós podemos seguir a Jesus Cristo. Todas as vezes que você estiver diante da necessidade de uma decisão, lembre, Cristo, a vontade e a verdade dele habitam em nós. Vamos correr até Cristo. Vamos permitir que ele seja o árbitro do nosso coração e que essa arbitragem pacifique as nossas vidas na vontade e na verdade dele. Como vamos encontrar essa pacificação? Não em uma subjetividade da nossa vontade, mas vamos encontrar essa pacificação de Cristo em nossos corações, quando somos orientados pela Escritura, pela comunidade da fé e por tudo mais que Stanley Jones falou. E a segunda coisa que eu quero ressaltar é esse salto de fé que ele diz. Nem sempre a vontade, a direção será tão clara quanto gostaríamos que fosse. Então lembre, é necessário fé para seguir a Jesus. E o assunto não está na fé que temos, mas o assunto está no objeto em qual colocamos a nossa fé. E esse objeto de fé é Jesus Cristo, uma pessoa, a verdade, a vontade perfeita que habita em cada um de nós. Veja como Jones ora no dia de hoje para terminar. Ó Deus, vejo que não posso agir de outra maneira que não seja como a de Cristo e permanecer em tua vontade. Quero a tua vontade, por isso peço que tu me guies de acordo com Jesus. Assim estarei são e seguro. Não peço que faças algo que seria agir contra a tua própria natureza. Amém. A afirmação do dia é o Salmo 32:8. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que deve seguir, e o aconselharei e cuidarei de você. Pense nessas duas coisas. É necessário começar na voz de Cristo, essa voz que dará paz em nossos corações. Não uma paz subjetiva, que nasce em nós, mas uma paz de Cristo, que é orientada e afirmada na comunidade da fé, na igreja, orientada e afirmada na revelação de Cristo nas Escrituras. E também a segunda coisa, como disse, lembre, a nossa fé está no objeto, que é Jesus. E quando não for tão clara a direção, precisamos de um salto de fé, precisamos nos lançar em Jesus e deixar que ele seja a verdade, a vontade, a direção das nossas vidas. Que Deus te abençoe, que isso possa ter te abençoado neste dia. E até amanhã.